Olá galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros. Com certeza vocês já ouviram falar dos Flintstones, um desenho animado bem antigo. Os traços originais desse desenho são esses que eu estou mostrando para vocês aqui na câmera. Vejam bem. Aqui nós temos o Fred Flintstone e do outro lado Barney Rubble, o melhor amigo do Fred. A Panini Books lançou uma versão atualizada do desenho, com novos traços. Vejam bem as características desse desenho. Olhem que bacana. O Fred, a Vilma, o Sr. Pedregulho, que é o patrão do Fred, estão com traços bem mais próximos dos seres humanos. Vejam esse detalhe, o Barney Rubble, a sua esposa Betty, seu filho Bambam. Vejam como a Pedrita está maravilhosa. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Observem a arte desse desenho. O Fred e a Vilma tirando uma selfie. Gente, essa HQ não está apenas maravilhosa só por causa dos desenhos, mas também por causa do enredo de cada história. Nessa HQ nós temos uma verdadeira aula de sociologia. As histórias fazem críticas bem atuais à nossa sociedade. Todas as histórias são críticas e reflexivas. Aqui nós encontramos 6 enredos bem interessantes. A primeira crítica que a revista faz é sobre a religião. A crítica à religiosidade está presente em todas as histórias. Nessas histórias nós refletimos como as autoridades religiosas podem manipular as pessoas. A religião em si é algo bom, mas quando ela é usada por pessoas más, ela pode levar o ser humano ao fracasso. As autoridades religiosas presentes nessa HQ são bem manipuladoras. Essas autoridades religiosas não estão preocupadas nem um pouquinho com os seres humanos. Elas apenas querem ganhar dinheiro à custas dos sofrimentos de todas as pessoas. Só que nós devemos pensar o seguinte: não é apenas porque essa HQ nos mostrou autoridades religiosas corruptas que nós devemos acreditar que todas as religiões são assim. Existem religiosos que realmente se preocupam com os seres humanos. Só que essa HQ só mostrou o lado negativo da religião. Não há nenhum exemplo positivo. Depois de mencionar essa grande crítica presente em todas as histórias, ou seja, a crítica à religião, nós podemos falar de outras críticas presentes ao longo das páginas da HQ. Na primeira história nós temos uma crítica à exploração do trabalho humano. Vemos como os patrões não estão nem um pouquinho preocupados com seus empregados. Para os patrões, os empregados são apenas peças. Peças essas que só servem para o lucro deles. Também na primeira história nós vemos que os seres humanos fazem uma interpretação superficial da realidade. Os seres humanos tendem a analisar as coisas e nem fazer uma reflexão profunda, e por causa disso chegam a conclusões erradas. A segunda história foi uma que eu amei. Eu fiquei apaixonado por esse roteiro. Nela nós encontramos uma crítica ao consumismo. Quantas coisas nós compramos sem termos necessidade verdadeira? E muitas coisas nós compramos não porque queremos, mas para aparecer diante das outras pessoas. Compramos certos objetos para obter status. Compramos certas coisas para sermos aplaudidos por nossos semelhantes. Na segunda história, que faz uma crítica ao consumismo, nós encontramos também uma solução para esse problema. A Vilma Flintstone deixa claro que o importante não é ter, mas é o ser. O Fred, ele acreditava que para agradar sua esposa, ele precisava comprar muitas coisas para ela. Ele acreditava que, se não comprasse, não seria amado pela Vilma. Mas a Vilma deixa bem claro que a riqueza não é importante para o amor. Já a terceira história nos fala a respeito da delinquência juvenil. Os jovens podem ser muito violentos. Por isso, os pais devem ficar de olho em seus filhos. Papai e mamãe, olhem bem o seu filho ou a sua filha. A quarta história. O que dizer dessa quarta história? Gente, a quarta história é a melhor de todas. A mais fantástica. Na quarta história nós encontramos uma crítica à instituição do matrimônio.
E nela há reflexões sobre os diversos tipos de casamento. Refletimos sobre o casamento tradicional. Será que o casamento tradicional é algo ultrapassado? Nessa história aparece um casal de jovens que querem se manter unidos, mas não da forma tradicional. Essa é outra reflexão. Será que há necessidade do casamento de papel passado? Ou basta apenas juntar os trapos? Qual é a forma correta de eu me unir a outra pessoa? Casamento registrado? Devemos fazer acordos jurídicos? E nessas reflexões a respeito dos diversos tipos de casamento, não poderia faltar, preste bem atenção, não poderia faltar uma reflexão a respeito do casamento de pessoas do mesmo sexo. Olhem aqui, estão vendo esse casal? Aqui nós temos Adão e Ivo, um casal homossexual. Será que dois homens podem se casar? A revista não mostra nenhum casal de mulheres, mas nós podemos estender essa reflexão. Enfim, a grande pergunta é, será que pessoas do mesmo sexo podem se casar? Como vocês estão vendo, a quarta história, que fala sobre a instituição do matrimônio, nos lança muitas questões para serem refletidas. A quinta história fala de algo que não existe no Brasil, só existe em outros países. O tema da quinta história é a corrupção política. Existe corrupção no Brasil? Corrupção política? Gente, isso é uma ironia. É claro que existe corrupção política no Brasil. Vocês devem saber melhor do que eu. Então, a quinta história fala dessa corrupção. Vemos como os políticos manipulam as pessoas segundo seus interesses egoístas. Além da corrupção política, na quinta história, nós refletimos sobre o sentido das guerras. Será que as guerras têm algum sentido? Por que será que os homens brigam verdadeiramente? A questão da guerra é muito bem trabalhada nessa HQ. Agora vamos para a sexta história. A sexta história fala a respeito do fim do mundo. O grande questionamento é: o que você faria se o mundo fosse acabar? As pessoas ficam sabendo do fim do mundo 3 dias antes. Na história elas ficam apavoradas e começam a pensar sobre suas ações. Algumas se tornam violentas. Muitas abandonam a religião. Elas até deixam de amar e passam a praticar a violência. Pessoas religiosas só têm comportamento pacífico por causa da religião. Diante do fim do mundo, elas abandonam até a sua religiosidade. Na sexta história, há muitas questões sobre o que nós faríamos se o mundo acabasse. Eu volto a frisar. Os Flintstones é uma HQ incrível. Eu posso complementar que eles fizeram uma releitura bem amadurecida dos personagens. O Fred está bem mais inteligente. A Vilma tem umas reflexões ótimas. Barney e Bert são exemplos de amigos. E Bambam e Pedrita representam muito bem o mundo adolescente. Se eu tivesse oportunidade, eu gostaria de trabalhar as histórias dessa HQ com adultos e jovens. Tenho certeza que aqui oferece bom material para orientar as pessoas. Mas não é aquela orientação determinista do tipo faça isso, faça aquilo. É uma orientação que te leva a pensar. O que você deve fazer com a sua vida? O ser humano é livre para decidir, contanto que não prejudique as outras pessoas. Para essa HQ eu dou 5 estrelas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!